palavra inicial para o professor Francisco, fazer suas provocações iniciais. Podemos proceder assim de modo mais otimizador do tempo. A gente faz pequenas provocações e a gente ecoa. Vocês já estavam explicando na faculdade de filosofia que a gente é uma mesa redonda, porque a mesa nunca é redonda, né? A mesa redonda é quando ela ecoa na plateia, por isso que ela fica redonda. Então, a ideia é a gente ecoar as discussões. Por favor. Obrigado. Alô? Todos ouvindo aí? Eu estava aqui pensando, Alex, que toda vez que eu for falar de bioética, eu vou chamar um teólogo. Cuidado. Questão, quando se fala em bioética, o preâmbulo da teologia já foi dado. Mas eu gostaria de pensar na bioética a partir de uma teodiceia secular. Eu posso falar assim, nós vivemos hoje não mais uma experiência mística da justificativa, como o professor bem mostrou, mas de uma experiência teológica esvaziada do mistério. Nós vivemos num mundo secularizado, que é um mundo cuja pretensão é esvaziar totalmente o mistério e o absurdo, como bem colocado no início. A bioética, ela é uma disciplina da filosofia, é uma disciplina que surgiu historicamente na década de 70, mas ela é uma disciplina da filosofia ligada à disciplina da ética. E ela é uma disciplina que vai trazer como tema de discussão fundamental a vida como valor, dentro de um ambiente simbólico, apresentado de forma tão bem pelo professor. Se pensa a vida como um valor, não a vida como um fato biológico, é que surge a bioética com suas questões, com seus problemas. Opa, espera lá, que o buraco é mais embaixo. Então, eu vou apresentar rapidamente, para a gente não perder o pique de uma boa conversa, 5 pontos. Vou tentar resumir aquilo que eu falar aqui um pouco, que é basicamente o seguinte: a bioética como domínio da ética da vida. O que é ética filosófica? Quer dizer, fazer uma breve reflexão sobre isso. A ética aplicada, que é a própria noção de bioética. A ética pode ser ética empresarial, a ética médica. A bioética é uma das formas de manifestação da própria reflexão ética da filosofia. Os 2 pilares básicos da bioética, que é o ecológico e o antropológico. A discussão a respeito da dignidade do homem, o estatuto da dignidade do homem e a própria experiência da participação do homem na natureza. A questão da ecologia. Pensar a distinção fundamental que existe entre a ideia de um processo, ver a vida como um mero processo biológico e ver a vida na experiência humana como um valor e sentido. E quando eu falo aqui que eu precisava de um teólogo sempre para falar de bioética, é pensar a vida como um valor e sentido dentro desse drama, dentro dessa teodiceia, em que a vida se coloca justamente como mistério salvífico. As cartas foram bem jogadas na mesa. Qual é o drama da bioética? E pensar a medicina, justamente, dentro de uma concepção agora secularizada, num mundo que perdeu totalmente a fé no mistério, é pensar a medicina, a experiência médica, e agora dentro de uma faculdade de medicina, como essa experiência privilegiada, em que o biológico, o esvaziamento científico do sentido, ele aparece justamente como ponto de intersecção da vida como sentido. A experiência do hospital, nesse tempo, é justamente a experiência que olha a vida cientificamente, mas também a vida do ponto de vista do valor. A experiência da medicina, por mais que se negue qualquer parâmetro da vida como um valor, e só olhe como fato, nunca é possível, sob o ponto da própria lógica da ciência, apresentar
o sentido da vida dentro da lógica. A gente gostaria de falar um pouco disso. Então, primeiro, domínio ético da vida. Do que se trata? Embora já um pouco esvaziado de qualquer discussão teológica aqui, a filosofia ela faz uma discussão, parte de uma discussão muito simples pós-Aristóteles, que é a separação entre uma razão teórica e uma razão prática. Quer dizer, a vida é pensada, a existência humana é pensada sobre a ideia do ser, da sua existência e da especulação que a razão faz para entender os princípios e os fins, mas ela é pensada também a respeito do valor. Qual o sentido? O que a vida vale? A ideia do dever. Essa separação, ela vai dentro da filosofia, ela vai de Aristóteles a Kant, até Wittgenstein, sem exageros. Então, a discussão filosófica, ela faz como exigência a ideia de que o humano ético, ele é consciente e livre. Ele é um ser que tem consciência da sua própria condição, ele não é um ser que vive imediatismo de uma experiência instintiva, mas ele sabe que é vida. E ele é um ser que faz escolhas. São dois postulados fundamentais de uma ideia de ética. Nós precisamos, dentro da ética, compreender muito mais do que os meios, é pensar justamente a ideia dos fins. E aí a teologia ela é ponto fundamental. Se fala em fim, é o fim último, o fim que vence a morte, é o fim que vence o absurdo, é o fim que vence o paradoxo da existência. Vou falar com alguns teólogos. Então, a ética ela é a ciência que questiona o reino dos fins filosoficamente. A ética, a bioética, ela justamente aparece dentro destes gramas. Ela parte da compreensão da vida. E a vida no sentido do bios, a vida biológica. Da experiência humana dos valores enraizados nessa experiência simbólica apresentada na minha palestra precedente. Dentro de uma cultura, dentro do seu reino cultural, da experiência humana. Muito mais, aliás, do que a experiência descritiva do cientista que fala para a gente da funcionalidade biológica das coisas. Posso olhar a existência biológica como razão teórica, ver o que a vida é, como funciona. Posso descrever com precisão a funcionalidade da existência biológica, mas a pergunta pelo fim, a pergunta pelo sentido nunca desaparece. Bioética ela é justamente a disciplina que aparece dentro desta ponte entre biologia, esse processo de descrição biológica, experiência do sentido. Os limites do que é permitido, portanto, daquilo que queremos como seres humanos, o que podemos, como seres humanos que hoje possuem uma grande capacidade tecnológica, mas a bioética coloca uma pergunta que às vezes a gente esquece de formular, que é a respeito daquilo que devemos. Quero, posso, e aí o que eu devo? Então, com o avanço da tecnologia, surge a bioética como disciplina, já posso falar sem juramentar. Já que a ciência, ou seja, toda a elaboração da ciência, não tem condições de responder por ela mesma. A ciência não faz isso. É engano achar que a ciência faz responder justamente os questionamentos éticos que são impostos pela experiência humana. A experiência humana faz a exigência dessa dimensão. Eu costumo brincar nas minhas primeiras aulas de filosofia. Uma pessoa morre, a família está no hospital, e o filho pergunta para o médico, desesperado, mas por que morreu? Morreu de câncer. Tudo bem, então obrigado pela resposta, acabou a brincadeira. Embora, paga a luz do tipo de sair, estou aliviado em saber a resposta. Morrer de câncer como causa da morte não explica a experiência da vida, nem explica muito mais a experiência da morte. O escândalo justamente.
Então, a bioética ela traz justamente essa dimensão, essa pergunta para o reino do biológico enquanto descrição do processo. É fato histórico e notório, como bem alertou o professor Alex, os iluministas foram responsáveis por grande parte deste esvaziamento. A teodiceia iluminista esvaziou, secularizou justamente a ideia de que a vida possa ser vista nesse sentido teológico e antropológico. E jogou isso, aliás, sem fazer críticas ao Locke, jogou isso na esfera da individualidade, da experiência pessoal. Mas o John Locke tinha um grande dilema na frente, nós vivemos algo parecido. Pluralismo religioso sua época. Como resolver tolerância religiosa num mundo que é, como vai dizer um filósofo chamado Isaiah Berlin, incomensurável na sua pluralidade de valores. Então, nós vivemos fundamentalmente a experiência de um reducionismo, de que os meios são concebidos como os fins, os meios, a instrumentalização, ela é concebida como um fim último da existência. E, graças à experiência humana, graças aos bioéticos, a discussão não termina ainda. É agora que os bioéticos aparecem questionando. E aí? O que a gente faz? A nossa parafernália técnica, que resolve muitos problemas da nossa existência, muitos problemas funcionais, mas não resolve os problemas do sentido. Então, os dois pilares, terceiro ponto, os dois pilares da bioética, o ecológico e o antropológico. Essa distinção é baseada nas duas concepções de vida que nós somos herdeiros dos gregos, a ideia de zoe e a ideia de bios. A zoe é como força vital, quer dizer, aquilo que é unânime a todos os seres vivos. A ecologia, ela tem justamente, o aspecto ecológico da bioética tem justamente experiência de pensar que é experiência do vital. Mas a gente também tem que pensar a experiência da dignidade de cada ser vivo, que é marcada justamente pelo bios. Que é o ser vivo individual na sua singularidade. E mais do que isso, qual é esta singularidade expressa na experiência de cada ser humano, singular, pessoal. Quer dizer, a grande pergunta da bioética é: o que é a bios de cada um de nós seres humanos, individualmente pensando? Então, a experiência do bios, ela se expressa nos indivíduos vivos. Eu, Tiago, os colegas, os filhos, cada um deles. E ela é ligada justamente à consciência do que o homem é capaz de reconhecer enquanto ser vivo. Enquanto ser vivo que sabe dos seus processos biológicos, mas sabe também da sua experiência humana como sentido. É por isso que a gente pode falar em antropologia, da questão antropológica, e não só da questão ecológica. E a bioética, na minha opinião, ela é a disciplina que tem as chaves hoje, no mundo plural que nós vivemos, secular, para se pensar racionalmente, dentro de um ambiente, de uma razão natural, levando em consideração justamente as discussões simbólicas, religiosas, sem colocá-las de lado, para pensar o homem, a bios do homem, em toda a sua dimensão. Porque nós humanos somos assim, nós pensamos, cada um de nós. Nossa vida não se resolve na nossa funcionalidade. Nossa vida não se resolve na busca das suas origens, mas ela se resolve justamente aqui o Alex fecha com o brilhantismo para a esperança. Quando a gente pergunta o que é vida, então, para a bioética, nós não estamos perguntando só o que é vida biologicamente no processo, mas o que é vida no sentido da esperança da própria vida. A compreensão científica do processo biológico e a experiência humana da vida como valor e sentido, ela é
na minha opinião, essas duas dimensões, o limite para que toda experiência médica pense a vida. Nenhuma experiência médica pode pensar a vida só do ponto de vista do processo biológico, ou pensar a vida só sob o ponto de vista do sentido, senão cairíamos, e não fazendo críticas aqui à experiência simbólica, mas cairíamos justamente naquela questão do curandeiro. Na ideia que o Luiz trouxe, de pastor, eu fui numa determinada comunidade simbólica, ela disse que estou curado. A medicina tem que levar em consideração isso como limite. Limite de que ela não pode só olhar a vida do ponto de vista biológico, mas ela tem que olhar a vida também como sentido. E aí, o médico, a concepção do médico, a concepção da experiência médica, ela é o ponto privilegiado para se pensar essas duas dimensões. Eu vou pensar que o hospital pode voltar a ser um templo, mas ele deve pensar dentro dessa perspectiva do limite, que é bastante interessante. Eu não queria me alongar muito para a gente poder conversar com mais tempo. Mas assim, o que existe hoje, sob o ponto de vista da bioética, é uma pergunta fundamental. É a pergunta do que a pessoa faz. Nós não olhamos o indivíduo humano só como um animal. Nós olhamos o indivíduo humano como uma pessoa. Essa é a grande pergunta da bioética, sob o ponto de vista da antropologia, e não sob o ponto de vista da ecologia. O que é o homem? Então, é a pergunta mais escandalosa que existe dentro da experiência bioética. E pensar o que é pessoa, quer dizer, é pensar justamente a dignidade. E aquela dignidade no sentido de que a experiência humana não pode ser, seus valores não podem ser reduzidos aos meios, mas sempre pensados como. O que nós temos hoje na bioética são dois conflitos fundamentais, porque são dois conflitos sobre a concepção do ser humano. Eu vou chamar aqui da teoria da descontinuidade qualitativa, baseada em alguns autores. Existe uma teoria que acredita piamente que o limiar da vida humana, aquilo que determina a vida humana, o ser humano é só um processo na teia da existência ecológica. Quer dizer, a vida humana ela não é concebida na sua irrepetibilidade, mas ela é parte de um processo que tem como fundamento do valor, dor e o prazer. A satisfação daquilo que a vida vale é medido pela experiência da dor e do prazer. A capacidade de experimentar prazer e dor é condição suficiente para os indivíduos sejam objetos de interesse moral. Pensa essa teoria. Eu vou pensar que o ser humano vale se ele sente ou não dor. Que momento da existência ele passou a sentir dor? Tantos meses que apareceu a consciência, o sistema nervoso central faz essa distinção. Então ele vale moralmente. Ele é um sujeito, ele é um ser humano que tem, de alguma forma, deve ter compromissos éticos com ele. Então, não é à toa que hoje há muita discussão, por exemplo, de chamar animal de pessoa não humana. Os animais, o porco, a galinha, o gato, são tratados como pessoas, mas pessoas não humanas. Por quê? Porque elas sentem dores, elas têm afetividade, elas se relacionam. O ser humano é só mais uma pessoa, só que agora é uma pessoa humana porque tem racionalidade. Essa teoria é fundamentada em basicamente dois elementos. Não se tem qualquer obrigação moral com seres privados de sensibilidade. Sentir dor, né? Então, planta, não posso comer um alface tranquilamente. Não estou, de alguma forma, agindo imoralmente. Mas isso tem implicações fundamentais. Por exemplo, um embrião que não sente, uma pessoa no estado embrionário que não sente dor. Né? Então, vale tanto quanto um alface. Os neonatos anencefálicos, vale tanto quanto um alface, vale tanto quanto uma planta. Então, como eles não são dignos de sensibilidade, eles não são dignos de interesse moral. Então, em estado vegetativo profundo, matar um alface, não há nenhuma respeitabilidade do ponto de vista desse sentido. Nesse sentido, seres que são conscientes e
que sentem prazer e dor, sabem, sentem, expressam isso. A consciência é determinada justamente pela forma de expressão de sentir dor. Todos os animais, basicamente, sentem, manifestam essa sensação. Alguns fetos mais desenvolvidos, adultos, uma certa, aquilo que a gente chama de vida normal. Então, quem sente ou não dor é digno de valor moral. Quem não sente. Então, qual que é o postulado de uma concepção antropológica como essa? É base do utilitarismo moderno. Maximizar o bem-estar, diminuir o sofrimento. A vida vale quanto? A capacidade que eu tenho de maximizar o bem-estar, diminuir o sofrimento. E aí você tem a outra concepção teórica antropológica em conflito com essa, que é justamente a dignidade especial da vida humana. A vida humana, ela é uma vida distinta de outros animais. Há um estatuto ontológico distinto dos seres humanos em relação a qualquer outras coisas. E aqui, sem dúvida nenhuma, a teologia cristã está na linha de frente do debate desta teoria, desta concepção antropológica. A dignidade se determina pela individualidade, pela pessoalidade, pela singularidade, pela capacidade de consciência do que eu propriamente sou enquanto ser humano. Você pode perguntar, mas os embriões não têm essa capacidade de perceber isso ainda. Mas não têm ainda. Eles estão em um determinado estágio do processo biológico. Mas há neles o estatuto justamente dessa dignidade, que deve ser cuidado, deve ser de alguma forma defendido. Então, a ideia de que há um valor dentro essas duas teorias que chocam são justamente essas. Há uma teoria que diz que o valor ele vai gradualmente sendo desenvolvido, e há uma teoria que diz que o valor é integral, chamado integralismo. A dignidade está sempre ali na vida humana. Ser pessoa é participar de uma relação cujo centro em torno do qual se traçam os limites do corpóreo e da subjetividade expressa uma experiência interna e externa do eu. Quer dizer, o que significa ser humano por uma teoria tal como a teoria da dignidade integral, da dignidade humana? Que o valor da vida não pode ser reduzido a nenhum aspecto social, econômico, biológico, mas ele está lá, de forma irredutível. Mas como que eu reconheço este valor? Eu não posso reconhecer ele justamente pela experiência meramente empírica, porque a experiência empírica de laboratório só me mostra processos biológicos. Então eu passo a reconhecer ele justamente num salto de experiência humana, e aí que envolve toda a capacidade de se pensar a vida como sentido. Podemos falar de um salto de fé mesmo, de que a experiência humana é melhor, é sempre melhor apostar na vida do que apostar no processo biológico. Acho que quando se pensa em bioética, acho que os principais problemas resumidos são esses. Uma disciplina que se ocupa com ecologia, uma disciplina que se ocupa com antropologia, e uma disciplina que percebe o que dá duas respostas que são absolutamente distintas sobre a antropologia. E uma disciplina que, antes de tudo, parte de uma experiência plural e secular, de uma vida em que se dá justamente num ambiente esvaziado de sentido religioso, esvaziado de experiência da esperança, e que o médico não se transformou, não no sacerdote da esperança, mas naquele que olha o corpo humano como um mero processo biológico. Acho que a partir dessas colocações dá para a gente ter uma conversa razoável.